Olá, turmas do sétimo ano. Vamos a mais uma aula online, vamos mais um conteúdo para as atividades do Google Sala de Aula, tá certo? A gente hoje vai estudar sobre população brasileira e sobre população brasileira e migrações, certo? Vamos lá. Olha só, população e migrações no Brasil. Tá bom? Geografia, professor Vando Félix, vamos nessa. Nessa quarentena, espero que vocês estejam bem. A população do Brasil, de acordo com a estimativa oficial de 2016, é de 206.081.432 pessoas, ou habitantes. Dos mais de 200 milhões de brasileiros, o percentual de mulheres é bem maior, é de 51%, 51,4%, enquanto que de homens é 48,6%. Tá? Então, um país que tem mais um público feminino do que masculino. A contagem total da população realizada a cada década, ou seja, a cada 10 anos, o IBGE, Instituto de Geografia e Estatística, faz o censo. O que é o censo? Ele vai contar a população, vai de casa em casa e vai contando a população. Então, qual é o órgão que faz isso? IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Faz o quê? O censo. O que é que faz o censo? Ele vai contar a população. Ele sai de casa em casa e faz várias perguntas às pessoas que estão em casa, certo? E pergunta a quantidade de pessoas que tem naquela casa e no final ele chega a um número, tá? A cada 10 anos. Durante o período para chegar até o próximo censo, eles fazem um levantamento por amostragem. Então, por exemplo, se em 10 anos aumentou X habitantes, número X, então o que eles vão fazer depois? Eles vão mostrar que a população também vai aumentar por ano aquela quantidade, certo? Aqui IBGE, população brasileira. População urbana e população rural. A maior parte da população brasileira vive nas cidades, é essencialmente urbana. Cerca de 84% dos brasileiros, ou seja, dos habitantes do Brasil, vivem na zona urbana, moram nas cidades. Apenas 16% moram no campo. Por que isso aconteceu? Por causa de um fenômeno chamado êxodo rural. As pessoas saíram do campo, perderam seus empregos, até mesmo por causa da industrialização. As pessoas começaram a sair do campo para ir morar na cidade para trabalhar na indústria, certo? Olha aí, aquele que sai, que abandona a sua casa, sonhando com a chuva, mas pega o ônibus e vai trabalhar na indústria, certo? Olha aí. Distribuição da população. A população brasileira ela não se distribui por igual, tá? Ela se distribui de forma irregular. A densidade demográfica, que é a quantidade de habitantes por quilômetro quadrado no Brasil, varia muito de região para região. Tem região que tem mais de 300 pessoas por quilômetro quadrado, e tem outras regiões que 2, 3 pessoas por quilômetro quadrado. Taxa de natalidade, quantidade de nascimentos em um país no período de um ano. Taxa de mortalidade, quantidade de óbitos, mortes, em um país num determinado período de um ano, certo? Quando eu diminuo um do outro, eu tenho o crescimento vegetativo, tá? Taxa de fecundidade é o número de filhos por mulher em idade fértil, que vai dos 15 aos 49 anos. Crescimento vegetativo, número de pessoas que foram acrescentadas à população em um ano. É só diminuir a taxa de mortalidade da taxa de natalidade. Então, aqueles que ficaram vivos, então é só saber quantos por acrescentada à população. Expectativa de vida é saber quantos anos a pessoa vai ter naquele país assim que nasce. Quantidade de anos que uma pessoa viverá, certo? A do brasileiro está crescendo a cada ano, fator resultante das melhores condições de vida e saúde do país. Fecundidade, olha só, as mulheres tinham antes uma média de 6 filhos, hoje gira em torno de 2 filhos, certo? E expectativa de vida, olha só, brasileiro, o homem vive uma média de 72 anos e a mulher 79 anos. Por que a mulher vive mais? Porque ela se cuida mais. O homem nem tanto. O homem se envolve mais com coisas mais perigosas, vamos dizer assim. Tá? Se envolve mais com droga, se envolve mais com coisas que fazem mal à saúde. E a mulher se previne mais, certo?
A taxa de mortalidade infantil, número de mortes de crianças antes de completar 1 ano de vida. A taxa de mortalidade infantil no Brasil passou de 33,5 crianças mortas por 1.000 nascidas vivas para 22. Mesmo assim, ainda é alta para alguns países, certo? Tá bom? Então, mesmo tendo caído, precisa cair muito mais. Se você vê aqui, ó, os países mais ricos são muito menos a quantidade de crianças que morrem antes de completar 1 ano de vida. Tá bom? Brasil, vamos lá, migrações internas e emigrações. Tá? O termo migração corresponde ao deslocamento espacial da população. Migrar é trocar de país, de estado, região ou até de domicílio. Esse processo ocorre desde o início da humanidade. Então, as pessoas sempre vão estar se deslocando, certo? O ato de migrar faz do indivíduo um imigrante ou imigrante. Então, vamos prestar atenção nessa parte aqui, tá? Qual é a diferença de emigrante para imigrante? Emigrante é a pessoa que deixa, sai de um lugar de origem com destino a outro lugar. A pessoa saiu aí de Mataraca, saiu de Rio Tinto, saiu e foi morar em outra cidade ou outra região, ele é um emigrante, emigrante. Quando ele chega na outra cidade, aí ele recebe o imigrante, é o I, substitui o E pelo I, imigrante, tá? Então, o imigrante é o indivíduo que chega, que ele entra em outro lugar, em um determinado lugar em que ele vai viver, certo? As migrações podem ser internas, quando é dentro do próprio país, ou externa, quando ele vai para outro país, tá? Ainda pode ser permanente, quando ele vai e fica definitivamente, ele vai lá morar e pronto, estabelece moradia, ou temporária, ele vai, passa 6 meses, depois volta. O modelo de migração muito comum no Brasil, que intensificou nas últimas 5 décadas, é o êxodo rural, é aquilo que eu tinha falado do assunto da população. Aumentou o número de pessoas que moram nas cidades. Por quê? Porque as pessoas saíram. A palavra êxodo significa sair. Tá? Saíram do campo e foram morar nas cidades. Aí vem a migração pendular. O que significa isso? Exemplo. A gente tem um exemplo bem característico aí de vocês. Muitas pessoas trabalham na sua cidade, mas moram em outro ambiente. Tá? Mora em outra cidade. Então, todo dia ela vai e volta. No caso, nessa quarentena, a gente está em casa. Mas a gente, por exemplo, eu sou um dos professores que mora em Rio Tinto e trabalho em Mataraca. Então, todos os dias eu saio de Rio Tinto, vou para Mataraca, volto para Rio Tinto. Isso chama-se pendular. Por que se chama pendular? Porque é um pêndulo de um relógio. Vai e volta, certo? Outras pessoas que moram na sua cidade e vai trabalhar ou estudam na universidade. Então, elas vão para a universidade, estudam, depois voltam. Isso chama-se migração pendular. Elas sempre vão voltar indo e voltando, certo? Diariamente. Aqui a figura, ele vai pegar o ônibus, vai trabalhar e depois de noite volta para casa, certo? Pessoal, por hoje é só. Obrigado pela sua atenção, certo? Bons estudos. Faça as atividades do Google Sala de Aula, tá? Para vocês terem a pontuação para a gente completar a nota. E até a próxima aula.